Que conste nos autos aqui que quando foi anunciado que a continuação de Coringa, que se chamaria Joker Folie à Deux, ou Coringa Delírio a Dois, seria um musical, muita gente falou muito mal, muita gente que não gosta de musical desacreditou o filme, e eu fui um daqueles que falaram, olha, isso pode ser bastante interessante. Na verdade, eu acho realmente que isso vai ser muito interessante. Você pensar em trazer um gênero como musical, popularmente, conhecidamente associado à leveza, embora não sempre, não necessariamente, mas você trazer um gênero como esse para um contexto pesado do Coringa, reconhecido no primeiro filme de 2019, pelo menos, como um universo retratado ali pelo Todd Phillips dessa maneira sombria, realista, né, com essa força, esse impacto político, essa pretensão de fazer um estudo de personagem, toda essa autosseriedade presente naquele filme, que eu gosto bastante, diga-se de passagem, comentei ele na época, não sou apaixonado por ele, não morro de amor e 100% por ele, talvez goste um pouco menos até hoje do que já gostei, mas eu acho, de modo geral, um filme bem redondo. Independente do quanto eu gosto dele, na verdade, acho que depois desse filme agora, do Coringa Delírio a Dois, que acaba de entrar em cartaz nos cinemas, aquele filme foi para um outro patamar na minha cotação. Ele chega, parece, mesmo que eu estivesse gostando muito menos dele hoje, ele chega, parece um filme do Scorsese mesmo, um filme do auge do Scorsese comparado ao que o Todd Phillips faz nesse pós-musical que ele tenta emplacar aqui com Delírio a Dois. Eu digo pós-musical porque o que na prática esse novo filme dele acaba sendo é um projeto que usa o musical, ele não incorpora o musical, ele usa o musical como uma espécie de grife de autor, uma grife, uma fachada de bom gosto, uma embalagem de filme ambicioso criativamente, artisticamente enlevado, que na prática só serve para mascarar uma absoluta falta do que dizer em primeira mão e uma absoluta falta do que fazer também com isso, porque eu já falei isso várias vezes e repito aqui, eu não tenho um problema necessariamente com o filme ser vazio do ponto de vista temático, eu tô de boa, tô de acordo até com ele simplesmente aceitar que o estúdio queria, porque queria fazer uma sequência, porque o primeiro filme foi bilionário, e pegar e se divertir com isso, e fazer a plateia se divertir no processo. Coringa 2 é um filme que não se diverte consigo mesmo, e a plateia menos ainda, a plateia se diverte ainda menos. Isso daqui é o oposto de diversão, é o oposto de envolvente, é uma experiência maçante, uma experiência absolutamente repetitiva e cansativa, que tem ainda por cima uma solenidade consigo mesmo, um projeto envaidecido tão evidente que com 15, 20 minutos de filme eu já tinha praticamente desistido dele, embora sim existam coisas interessantes pontualmente em Delírio a Dois. Antes de entrar em mais detalhes sobre por que o filme não funcionou comigo, eu vou pedir a você que ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer, não se esqueça também de deixar o sininho das notificações ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui, e claro, me siga nas minhas redes sociais, no Letterboxd, no Blue Sky, enquanto o Twitter não volta, se é que volta, e se é que eu volto para lá também quando voltar. E também, enfim, no Instagram, onde eu tô sempre comentando sobre os filmes na saída das cabines de imprensa e tudo mais. Então me acompanhe pelas redes também que eu tô colocando aí na tela e na descrição desse vídeo. Repito, gosto da ideia de fazer um filme musical do Coringa. Acho que a ideia poderia ter sido muito mais bem aproveitada. Não. O que o Todd Phillips faz aqui é retomar a história de onde o primeiro filme parou, né? Ele continua naquele processo ali de julgamento do personagem preso em Arkham, junto com a personagem da Lady Gaga, que é a inserção da vez, né? Ela interpreta a Arlequina, ou a Harley Quinzel, que aqui se chama só Lee, né? Eles se referem a ela apenas como Lee. E ela é uma personagem que está ali também no Hospital Psiquiátrico de Segurança Máxima, junto com ele. A diferença é que enquanto ele tá prestes a ser julgado pelos 5, 6 assassinatos que ele cometeu, na verdade são 6, mas o pessoal está julgando apenas por 5, né? Porque um deles ninguém sabe que foi ele que cometeu, que é o assassinato da mãe dele. Enquanto isso, a personagem da Lady Gaga já não, né? Ali tem meios, ela tá ali internada voluntariamente, o filme vai entrando um pouco mais, mas assim, é ser muito generoso com ele. Ele entra em alguns detalhes com relação a essa personagem, por que ela tá ali, e o que ela tá fazendo, o que ela quer. Mas é muito pouco mesmo. Eu acho que tudo aquilo que o David Ehrlich, o crítico do IndieWire, falou em Veneza, quando o filme foi lançado em competição, né, ele foi a primeira crítica, a crítica dele foi a primeira que viralizou, que foi muito falada, foi uma crítica muito negativa, ele destacou como a Lady Gaga foi subaproveitada pelo filme, como é criminoso o desperdício dela aqui. Só que eu não esperava que fosse tanto, porque acho que é pior até do que um desperdício de tempo de tela da Lady Gaga, porque ela até tem o seu tempo de tela ali de uma coadjuvante de luxo, ela tem.
O problema é esse tempo de tela ser incrivelmente mal utilizado, esse tempo de tela não servir para propósito dramático, sensorial, musical nenhum. Com exceção de 2 números muito particulares que também, aquela coisa, se passam na cabeça dos personagens, etc, etc. Isso não muda nada, do ponto de vista de musical isso não muda. O fato de se passar na cabeça dos personagens ou não, o fato de todo mundo saber que eles estão cantando ou não, não muda o fato do filme ser um musical. Mas tirando esses 2 números pontuais, a Lady Gaga não é aproveitada nem como cantora no filme. Já está mais do que provado nos filmes anteriores que ela participou, Nasce uma Estrela, que eu gosto, e o Kazaguchi, que eu não gosto, mas independente da qualidade dos 2 filmes, ela se destaca consideravelmente neles, né? Ela é uma atriz que tem uma personalidade forte, ela tem instintos dramáticos muito bons, e aqui no Coringa Delírio A2, no pouquíssimo que ela tem para trabalhar, ela demonstra isso de novo. Você vê uma boa atriz ali, você vê uma boa presença completamente subaproveitada pelo Todd Phillips. O Todd Phillips não gosta de musicais, isso fica muito evidente nesse filme. Ele quer fazer um musical para de alguma forma deixar claro como ele está querendo mais uma grife emprestada da ideia do musical para se validar como grande autor, para mostrar que consegue fazer ou conseguiria fazer uma continuação que foge de um determinado padrão e que ousa de alguma maneira. Ele está mais interessado nisso do que propriamente nos aspectos musicais, no que o musical pode oferecer. As músicas aqui são naquela linha do jukebox, música de Mamma Mia, né? Aquela coisa de você colocar músicas já conhecidas, né? Se não trabalhar com músicas originais, que também poderia ser uma boa ideia, também poderia ser uma coisa aproveitada, e não. Aqui a maior parte das músicas são sussurradas, são cantadas baixinho, são cantadas no telefone, são cantadas com 2 personagens olhando um para a cara do outro, e não é um minimalismo que funciona particularmente. Não é como, por exemplo, La La Land, que tem algumas sequências musicais que são muito introspectivas, como aquela em que a Emma Stone canta num palco, que é um plano sequência, né, a câmera dando voltas em torno dela, e é ela com tudo escuro ao redor. Ali é um momento muito específico da música, é um momento em que a personagem sente a inspiração chegando para se apresentar, e aquele momento vai ser decisivo no restante do filme. É ali sim um minimalismo que pode para algumas pessoas soar vaidoso sim, mas que, na minha opinião pelo menos, funciona totalmente dentro daquela proposta daquele filme. No caso de Coringa Delírio A2, todas essas cenas introspectivas, como aquela que tá no trailer, que envolve o batonzinho ali desfocado no vidro, aquilo é tão cringe, aquilo é feito de uma maneira tão solene, uma solenidade tão impositiva, tão artificial, que o filme inteiro fica, na verdade, com essa impressão. É um filme que parece que está insuflando, que está formalmente envaidecendo uma proposta para fazer o filme parecer muito mais carregado, muito mais denso, até mesmo do que o primeiro. Quando ele não está nessa falta de inspiração musical absoluta, essa negação musical, inclusive, ele vai para as cenas de tribunal, que são ainda mais chatas, porque ele não tem nada a dizer com relação ao personagem. Então, assim, ele é um drama de tribunal e um filme de musical que não funciona como filme de musical e não funciona como drama de tribunal. As duas coisas se anulam, né, mutuamente o tempo inteiro. O drama de tribunal quebra as possibilidades formais, sensoriais, performáticas do musical, e as músicas mal ajambradas, mal pensadas, obviamente escolhidas em boa parte dos casos, interrompem o fluxo já muito ruim do drama de corte, do drama de tribunal. Gosto até de um momento em particular em que eles trazem de volta um personagem do primeiro filme. Eu acho que é uma cena que poderia ser, e até é na interpretação do Joaquin Phoenix e desse personagem que eu não quero dizer quem pra quem não viu o filme. Eu gosto da interpretação deles, da ambivalência, da dúvida, do peso que eles como atores conseguem imprimir, mas mais uma vez isso fica perdido ali no meio, porque o Todd Phillips quer fazer parecer que está levando o estudo sobre a patologia do Arthur Fleck à frente, quando na verdade o que ele está fazendo é simplesmente dando voltas. Ele vai para frente, vai para trás, ele quer fazer o personagem de alguma forma ser visto aqui como uma possibilidade de 2 metades numa pessoa só. Ele quer levantar essa discussão, mas logo depois ele joga a discussão pro ar e começa a trabalhar com esse personagem como alguém que vai se assumindo cada vez mais como essa identidade de Coringa, e depois ele esquece isso de novo. O terceiro ato é particularmente desastroso nesse sentido da estrutura. Ele força demais a barra para você achar que ele tá quebrando as suas expectativas no final, como se fosse assim, eu vou fazer uma resposta ao que as pessoas acharam no primeiro filme, eu vou fazer uma resposta aos críticos, eu vou fazer uma resposta aos fãs. Então na prática fica só uma sucessão de cenas desinteressantes que só anulam as cenas anteriores. Tudo o que acontece no desfecho do filme, para mim, tem essa atmosfera, tem essa vibe de alta importância que está embalando um não filme, porque isso aqui é um não musical, um não filme, com essa fotografia
tecnicamente, virtuosamente, muito bem executado pelo Lawrence Cher, que foi o fotógrafo do primeiro filme, que rendeu indicação ao Oscar para ele. A Hildur Guðnadóttir, enfim, a compositora, retorna aqui para a trilha sonora desse filme. Ela ganhou o Oscar com a trilha do primeiro, e aqui a trilha intensificada. Tudo aqui, do ponto de vista audiovisual, é intensificado como grife. É uma forma de o filme dizer, não, a gente não tá fazendo uma continuação qualquer, uma continuação caça-níquel. A gente, já que teve que fazer uma continuação, porque teve, né, a Warner insistiu para que houvesse essa continuação, não era o plano inicial, evidentemente, do Todd Phillips quando ele fez o primeiro filme, ele falou isso mais de uma vez ao longo do ano seguinte, né, mas acabou tendo que fazer. Já que teve que fazer, vamos fazer de uma forma que pareça uma coisa muito diferente. E aí fica claro também que a Warner deu toda a liberdade nesse sentido para ele, fazer, ó, faça o seu filme aí. O problema é que isso tem um custo, né? Um custo que aparentemente foi muito alto. Eu acho que esse filme não vai... geralmente isso não me interessa, e nesse caso também não me interessa. Eu tô falando aqui a minha opinião independente de qualquer coisa, mas me parece que esse filme vai frustrar muito mais gente do que eles esperavam. Não vai provocar a polêmica que o primeiro filme provocou, porque tinha aquele senso de frescor naquele momento que gerou curiosidade no público, independente da divisão de opiniões, e aqui não. Então assim, se tem um delírio aqui, não é do Coringa, não é da Arlequina, é um delírio de autor do Todd Phillips mesmo, do qual ele ainda não saiu.